Boa noite, estou fazendo essa live de improviso, relâmpago, sem anunciar, sem falar pra ninguém, porque nosso horário é terça e quinta. Porém, eu decidi fazer isso aqui agora, tendo gente, não tendo gente, porque ontem estreou o filme que eu participei chamado Somnus. E eu ainda tô no calor da emoção e eu não queria deixar para depois. E até porque tem vários assuntos hoje, Dia das Crianças. E eu queria amanhã, especificamente, amanhã a gente ainda continua na vibe do feriado. E amanhã eu vou falar então do Dia das Crianças, da criança interior. Mas hoje, vou deixar para amanhã. Mas hoje eu queria muito dividir as questões que me apareceram na mente com o filme Somnus. Por onde eu começo? Vou conversar sobre a história do filme, ou como eu fui parar no filme. Vou falar de como eu fui parar no filme primeiro, porque depois eu engato no filme. Então, desde 2014 eu faço, quer dizer, minto, né? Ao longo da minha vida toda, né, como atriz, eu sempre quis ser atriz de musical. Então, pra mim, interpretar, cantar e dançar tem a mesma relevância, a mesma importância. Eu sempre quis saber cantar bem, dançar bem. Então, eu sempre procurei fazer balé e canto junto com teatro. Na ocasião, no início, não tinha, né, assim tão fácil teatro musical, então você tinha que fazer um pouco de cada coisa. Mas sempre foi difícil manter os dois, os três, porque você tem que trabalhar para fazer teatro. Então você não tem tempo, ou às vezes você tem tempo, mas não tem dinheiro, às vezes tem dinheiro, mas não tem tempo, às vezes tem tempo e dinheiro, mas não tem disposição. Então essa é a vida do artista brasileiro, né? Tem que se virar nos 30 mesmo. Aí, depois eu fiz balé com 9 anos, fui até os 16 fazendo hora balé, hora jazz. Depois eu parei na época da faculdade, voltei a fazer um pouquinho, tipo lá nos 20, fiz alguma coisa. Mas aí quando me bateu 28 eu já tava me sentindo distante, foi aí que eu conheci a Karen Leão, que é a minha professora de dança atual e que compartilha as técnicas de de técnicas de dança moderna, que eu conheci ela num congresso de dança moderna, de balé moderno. Foi muito engraçado porque, de novo, aquela história que eu falo de ação e reação, né, de quando você manda uma energia para o universo te responde, né? Por isso que minha produtora chama arte inculturada, que é a arte que está dentro de você e dentro de todas as coisas, é o espírito de todas as coisas que se relaciona com a gente. E aí eu queria muito voltar para dança, mas estava passeando na Unirio para ver uma outra coisa, de uma outra prova. E aí eu vi o anúncio da dança, do congresso de dança moderna. E, ai, que legal. Eu sempre quis fazer dança moderna, nunca fiz porque não era fácil para mim achar. Sempre achava balé clássico, jazz, sapateado, mas balé moderno não era uma coisa que eu tinha encontrado assim de fácil acesso. Sempre era muito longe, em outro estado. E ali, no maravilhoso centro coreográfico, né, do Rio de Janeiro, na Tijuca e tal, preço também super acessível e tal. E aí eu fui fazer lá, eu conheci a Karen, que é uma grande, grande bailarina para mim. Eu tenho a Karen como grande, grande referência e ela é uma grande estrela e também... Oi, Thaís! Thaís Lara, eu sempre acho Laís Lara, Thaís Lara, oi. Obrigada por você estar aqui. Eu tô dividindo uma emoção hoje, onde a gente, parênteses, né? Acabei de fazer uma vivência com a Laís, que é da Vulva Livre Alma Liberta. É um movimento maravilhoso para mulheres que precisam se reconhecer, se sentir, se conectar com a sua feminilidade, com a sua sexualidade, de uma forma muito livre, de uma forma muito
sensível, inteligente, consciência, né, com consciência e com consciência, e também te ajuda, a técnica que ela trabalha é o Tantra, e te ajuda a sair completamente dos paradigmas, da agressividade com que o sexo foi trabalhado ao longo desses anos, né? Com o patriarcado, com os preconceitos, com o excesso de filme pornô. Então a gente não tem, ou nunca teve, uma educação sexual realmente. Como eu já falei isso até numa outra live, a gente não tem uma educação sexual assim inteira, né? No máximo, às vezes tem na escola aparelho reprodutor feminino, masculino, e você faz isso, faz aquilo, mas ninguém explica como é a relação, como é a psique feminina, como é a psique masculina, como é o corpo feminino e como é que esse corpo se relaciona com a sua psique, como é que o corpo do outro relaciona com a psique do outro, e como que a gente vai comunicar e de uma forma sentir um prazer não só apenas físico, mas um prazer na alma, né? Tinha uma pintura no CCBB, de uma exposição que chamava Erótica, que eu achei linda a pintura. Era um corpo feminino, um corpo masculino, e eles estavam transparentes, assim, tipo, era uma pintura, né? E você via as vísceras, o coração, o intestino todo. E eles estavam, né, de frente para o outro, óbvio, fundindo na relação mesmo, né? Era uma exposição erótica. E e tudo por dentro e por fora. Então ele passava o corpo físico todo, as vísceras, os músculos, a pele, a aura, o espírito, e o nome do quadro era Quatro Prazeres, que era justamente o prazer, no caso da mulher, dela com ela, e dela dando prazer para ela e ela dando prazer para o seu companheiro. E o seu companheiro dando prazer para ele mesmo e ao mesmo tempo dando prazer para a sua companheira. E no caso formava um único prazer, o encontro desses quatro prazeres. Então essa figura para mim ilustra muito o trabalho da Thaís, até onde ela é. Thaís Lara, aí eu junto, Laís, que é da Vulva Livre Alma Liberta, e ela trabalha essa consciência toda de uma forma muito, muito salutar, livre e saudável, né? É muito, muito forte o trabalho que ela faz. E hoje eu fiz e depois eu ia deixar essa live, por exemplo, para amanhã ou para depois, mas eu tô tão vibrante dentro da minha potência, potência orgástica que ela trabalha, né? A potência da criação, que eu não consegui deixar para amanhã. Amanhã eu vou fazer outra. Então, eu tô aqui contando do filme que eu participei, que chama Somnus, e o link tá na bio. E aí eu tava compartilhando como é que eu cheguei lá, como é que tudo começou. E aí eu conheci a Karen, que é uma grande bailarina também, uma grande mulher, que é filha de uma outra grande bailarina que nos deixou essa semana. E elas duas têm uma história muito linda de mãe e filha. Ah, Thaís, você vai gostar da história delas duas, porque as duas são grandes bailarinas, né? E uma iniciou a outra e elas tinham uma ligação assim linda no palco, e linda também. Eu já fiz várias vezes a aula da Karen com a mãe da Karen assistindo a aula, muito lindo. E muitas vezes elas me deram carona por ir embora porque a gente morava perto, e eu achava tão lindo aquele vínculo de mãe e filha, de passar a ciência para a outra, e as duas tinham a mesma paixão, né? Porque às vezes a filha vai porque a mãe pediu, ou vice-versa, mas não, elas realmente tinham uma ligação única e ancestral pela dança. Então fica aqui minhas palavras também de sentimentos. Eu também estou bem consternada com essa perda, mas a gente entende, né, que é a vida. A gente tem a hora de chegar e a hora de partir. E é doloroso, mas a gente tem que viver os nossos lutos. E fica aí minhas palavras. O
que mais? Então eu tava falando do Somenes, eu trabalhei com a Karen também. E aí comecei a fazer balé com a Karen, algumas vezes com a visita da mãe dela, que também é bailarina. E depois, mais tarde, ela veio a fundar uma companhia e me convidou para fazer parte da companhia como atriz. E eu acabo, óbvio, também aprendendo muito como bailarina. E nós fizemos um filme, nós estávamos ensaiando um espetáculo que chamava e eu sei, ele tem um nome Ânima, que é falando dessa energia feminina também, da criação, fala muito sobre a criação, o universo. E só que fomos atropelados pela pandemia, e a gente ficou na nossa reuniãozinha no Zoom, que a gente vai fazer, vamos fazer um filme sobre essa pandemia, o isolamento, cada um no seu isolamento e tudo mais. E a gente começou a fazer. Nós começamos a fazer o filme, cada um no seu quadrado, literalmente, enviando, editando, conversando, e até que o filme saiu. E nisso que o filme saiu, um bailarino, também diretor de teatro, chamado Diego Lopes, que tem um trabalho maravilhoso, que ele une artistas falantes da língua portuguesa e espanhola que estão pelo mundo, e o trabalho dele, a forma dele se expressar é sempre fazendo diálogo entre essas duas culturas, dos falantes da língua portuguesa, os falantes da língua portuguesa. E ele assistiu o nosso filme e ele ficou muito animado, ele lembrou de uma peça de teatro. Olha, tudo um poder da criação, né? Da energia. Realmente é isso que eu acho mais encantador na arte. E também se linka, né, a energia sexual e a energia artística, né? Estão diretamente ligadas porque são a energia da criação. E são os dois pontos que também foram atropelados um pouco aí pelos dogmas, né? Das religiosidades, eu não vou dizer da religião, porque as religiões são caminhos para a libertação, para a liberação também, e tem tudo a ver com o sagrado, com a sexualidade, com a arte, com o sagrado, com o corpo. O corpo é sagrado, né? Templo. E aí a gente teve alguns momentos na história em que houve essa ruptura por interesses políticos, por interesses, né, egóicos, políticos, sociais, econômicos, e a gente acaba nascendo aí numa sociedade que também acaba a gente nascendo numa sociedade e a gente já recebe isso no nosso inconsciente, que já vem da mãe, da avó, né? E agora, com esse novo momento, talvez a gente esteja tendo a chance de reconstruir nossa história, né? De reencontrar as nossas sabedorias ancestrais, lá primitivas, antes que aconteceu mais ou menos aí, eu acho que vem, talvez o industrialismo tenha potencializado. Eu ainda quero fazer uma live assim historicamente mais densa sobre isso, sobre os períodos em que as questões históricas atravessaram aí a nossa livre expressão, né? E, contudo, o nosso ser artístico, o nosso ser sexual, a nossa relação com o corpo também foi, de certa forma, desconectada, né? E castrada, né? Então, voltando, né, à questão do filme, estava contando como é que ele aconteceu. E aí a gente, nessa explosão de criação, né? E outra coisa que também tem a ver com a arte é o caos, né? O artista, às vezes, ele tem um ápice de criação quando alguma coisa estoura dentro dele, né? Quando alguma coisa está muito bagunçada e aquilo... Aí vem essa energia de criação, né? O Big Bang, né? Também uma energia, os hormônios estourando, também energia de criação. Então, o Diego assistiu o nosso filme, e quando ele assistiu o nosso filme, que se chama Croma, ele lembrou desse outro trabalho que ele estava para fazer também, e lembrou da peça do teatral que ele tinha feito sobre os Somenes, e também lembrou que ele estava querendo mexer nesse trabalho e fazer alguma coisa. Aí ele pegou e resolveu juntar, e juntando todos os artistas falantes da língua espanhola e portuguesa que ele conhecia, pedindo para outros, nós viramos um grupo de 70 artistas.
E então ele contou pra gente a história dessa peça. E essa peça aconteceu por quê? Ele foi visitar durante os trabalhos dele, né, caminhadas de pesquisa de artista. Ele bailarino, coreógrafo, né, diretor de teatro. Ele foi fazer uma visita num asilo e conheceu um senhor chamado Samuel. E ele ficou lá conversando com esse senhor chamado Samuel. E ele morava, já era um senhor de idade, morando num asilo. E ele começou a falar como era a vida dele ali, e dividiu que para ele era uma angústia, que ele sentia solidão, que a pior hora era a hora da noite, porque à noite ninguém conseguia dormir, ficando pensando se algum dia alguém vai lembrar deles, alguém vai lá visitar. Então, e aí, quando ele entrou em contato com essa alma, esse espetáculo nasceu. Então, esse é um outro ponto que eu venho dividindo com as pessoas nas minhas lives, que é, em geral, que é live Não Morra Sem o Teatro, o que a arte, o que o teatro pode trazer de positivo para a sua vida. Então, esse é uma atitude artística que a gente pode ter na vida, que é quando a gente conversa com outra pessoa, a gente realmente escuta a alma da outra pessoa, deixa a alma da outra pessoa tocar a sua alma. E aí nasceu esse trabalho artístico dele. Quando ele escutou, ele foi dar atenção ao Samuel, ele foi entrar em contato com Samuel, ele sentiu a questão da solidão, a questão da espera, da insônia. Ele não estava no asilo, né? Ele não era um senhor ancião no asilo, não, é um jovem, toda dirigindo, criando. Mas naquele momento em que ele se permitiu, se abriu para ouvir a outra pessoa, ele percebeu aquele universo, que não era diretamente o universo dele, mas por ser uma alma humana e a outra alma humana também, ele foi capaz de simplesmente reconhecer e sentir aquela dor e começou então a trabalhar para reproduzir essa questão no palco, no caso na linguagem teatral e sobretudo com balé, que é a especialidade dele. E foi uma peça fantástica, onde os bailarinos se desenvolveram muito, né? Ganharam várias lindas apresentações e a peça falava, então ele né, ele e a equipe dele como bailarinos e diretor, eles foram ter que traduzir toda essa dor, toda essa história no corpo. E de novo, né, o corpo contando a história, contando a dor. E isso é um pouco do trabalho do bailarino, de quem dança, né? É tentar falar com o corpo. Aliás, Mito, não é tentar falar, é descobrir como o corpo fala. A minha breve experiência, né, fazendo técnicas de Horton, Limon e Graham. Cada técnica tem de um bailarino diferente, então acaba que cada técnica tem uma linguagem, tem uma alma, né? Graham é sempre movimentos muito tensos, muito dramáticos. E a Graham, inclusive, ela fez toda a técnica de Graham foi pensada para o corpo feminino, embora homens possam fazer também. Inclusive, é tão sexual a técnica que não é permitido que meninas com menos de 15 anos façam a aula, ou 13 anos façam a aula, uma coisa assim, 13 a 15 anos façam a aula, porque ela é uma técnica que foi pensada para o corpo feminino se liberar sexualmente. Então, ela parte toda da pelvis, todos os movimentos são da pelvis. Se você tem que arrumar a coluna, você tem que arrumar a coluna a partir da pelvis. Se você vai deitar no chão, você tem que a partir da pelvis. Então, ela pensou isso e tem muita abertura de perna, muita abertura. Então, para os homens acaba que sendo é mais difícil, né? Mas existem grandes bailarinos, homens da técnica de Graham. Limon é um técnico de dança também, balé moderno. Isso aí eles vêm na ruptura da modernidade, querendo reconstruir, romper, vem numa certa rebeldia, né, de romper um pouco com a ideia de que o balé é só para tal idade. Vou salvar, pode deixar.
que o balé é só para tal idade, ou tem que ter abertura X, Y. Então, esses pensadores do balé moderno, eles vêm, de uma certa forma, né, romper, a gente chama de romperam com as sapatilhas, né, tipo, balé para além das sapatilhas, para além de uma idade certa, de uma abertura, de um corpo que nasceu para aquilo, né? Então, tem essa aura aí de reconstrução, de liberdade da modernidade. E o balé moderno, tá, gente? Não confundir com dança contemporânea, que é da Deborah Coker. Quer dizer, Deborah Coker é a nossa referência, que é o estilo da Deborah Coker, que é mais à frente ainda. Então, o Limon, ele vai... Não, minto, tô falando do Horton. O Horton, ele vai criar uma técnica para qualquer pessoa começar a dançar de qualquer idade. Então, todos os movimentos dele são muito fáceis de entender. E à medida que você vai fazendo, ele vai ganhando um pouco mais de complexidade, mas é mais a complexidade de exigir de você uma força, exigir de você a flexibilidade, mas não é nada difícil de compreender, como são os movimentos do balé clássico, né? O que é um pas de bourrée? É complicado, mas nele não, nele é um pé à frente, um pé atrás, braço em cima, braço embaixo, não tem muita complicação. E é repetição, repetição, e você vai aumentando o agachamento ou ficar em cima da ponta para ir fortificando os seus músculos à medida que vai passando o tempo, que você vai melhorando. E o outro também, que é uma técnica fantástica, que a gente estuda também, estudo com a Karen em casa, é a técnica de Limon. E o Limon, ele é muito... Graha tem uma influência grande de Freud, tá? Ela se relaciona com Freud, ela relaciona as questões freudianas da liberdade, de sair da castração e tal. Tem muita pulsão para a vida, pulsão sexual, assim, você consegue dialogar muito com Freud. Limon já é uma coisa mais... Eu, particularmente, não que esteja isso na história dele, mas eu lembro muito do período da arte clássica, porque é tudo muito reto pro Limon, né? A coluna reta, o braço desce reto, não tem muita curva. Tem curva, mas as curvas são todas certinhas, marcadinhas, né? É tudo muito simétrico, né? Eu linkaria com esse período clássico da arte. Grega, inclusive, greco-romana. Mas, voltando, o Limon, ele dialoga muito com Nietzsche. E o Nietzsche fala do morte e vida. Tudo morre, tudo tem que, para nascer, tem que morrer. Então, nasce o bebê. Para o bebê virar menino, o bebê morre e nasce o menino. Depois o menino morre e nasce o adolescente. Então é sempre queda e recuperação. Queda e recuperação. Então todos os movimentos do Limon tem essa questão de caio, levanto. E tudo que ele faz. E tem tudo, todos os movimentos, claro, tem vários. Tem pirueta, tem levantar, tem descer, vários. Mas todos têm essa marca de queda, recuperação e também de... muito diagonal, tridimensional. E aí por que eu tô falando tudo isso? Porque são linguagens diferentes. E quando você dança, você vai procurar dessas linguagens o que traduz. Então, se o meu personagem ele caiu e vai levantar, então eu posso pegar uma técnica, vou pegar uma partitura do Limon que representa isso. Eu vou pegar esse... Assim, agora eu não sou uma profissional disso, então não sei o nome de todos os passos, mas os passos em geral têm nome. Então eu vou pegar essa partitura corporal do Limon, que ele tá no chão e sai do chão, para dançar o renascimento da personagem. Então a coreografia de dança muitas vezes é criada assim, ou até de forma intuitiva. Mas como o bailarino estudou todas essas técnicas, acaba que naturalmente são essas técnicas. A técnica que ele mais estudou, que ele mais é apropriado, que ele se apropriou, é que sai do corpo dele e vai representar as dores, né? Então, no caso, no fim de todas as contas, né, todos nós somos artistas, né,
ou trabalhadores aí das ciências humanas, nós somos todos apaixonados pelo humano, pelo corpo humano, pela alma humana, pela mente humana, né? Nós somos apaixonados pela recuperação da humanidade, né? E vamos nessa, né? E o que mais que eu tava falando que é da recuperação? E aí, então, estou estudando isso voltando com o Diego. O Diego também é um coreógrafo, trabalha todas essas coisas, fez a peça, trabalhou os bailarinos para contar a história do Samuel. Então, traduzir essas dores do Samuel no corpo e nos personagens. E aí, o que eu acho interessante de toda essa narrativa, de toda essa história que ele traz do Samuel, é o quanto o Samuel não é só o Samuel. Ele traz as dores que pertencem a todos nós. E aí me faz também pensar o quanto, quando a gente vai a fundo numa questão, numa questão que seja sua ou que seja da outra, nós estamos indo fundo no coração da humanidade, né? Porque por debaixo de todas as coisas nós temos as mesmas questões, nós todos vamos para o mesmo lugar, nascemos do mesmo jeito, nos desenvolvemos mais ou menos do mesmo jeito, vamos embora daqui mais ou menos do mesmo jeito. E tem aquela frase do Cazuza, né? Todo mundo é parecido quando sente dor. Então é por aí. E eu acho isso muito. O que eu achei relevante, né, nessa obra é essa sensibilidade da humanidade de que você pode. Até onde a gente pode chegar simplesmente com a alma, com a escuta. E o que mais que eu ia colocar do filme? Então é essa história. E no caso, esse filme é um curta, são 30 minutos com 70 artistas. Todos nós recebemos direções, tudo pelo WhatsApp, recebemos documentos, falas do Diego, reportagem dos bailarinos que fizeram a primeira versão, e a gente então foi cada um buscando em si essas sensações, essas emoções, e a gente enviando, e se filmava e enviava para o Diego. Eu escolhi, você podia escolher algumas cenas, eu escolhi o choro e eu fiquei 3 dias sem ver a luz do sol e sem sair de casa, digo assim, sem sair nem no mercado, nem na farmácia e nem na varanda, para eu poder, assim, para eu ir de encontro a essa energia do isolamento que já estava presente em mim, mas que, nossa, no caso nesse personagem estava mais embaixo ainda, mais na depressão ainda. Então eu fiz isso até sentir que eu cheguei naquele lugar e aí estava realmente com vontade. Encontrei no meu corpo o registro do choro e liberar o choro e encontrar essa emoção, essa personagem. E claro que todo mundo enviou vários e vários vídeos, nem todos os vídeos que a gente manda a gente vai usar, né? É um tempo curto para dividir com vários artistas, então eu entendi que ele, agora que eu já assisti o filme, né? Ainda não conversei com ele ainda, mas eu percebi que ele escolheu de cada artista aquela fotografia que representava aquela emoção da história do personagem que ele está contando. Então, vocês vão ver aí muitos frames curtos, mas eu quero também falar que o que mais importa nessa história toda é como se faz o cinema, né? Porque o cinema, a gente estava falando da linguagem do teatro, e a linguagem do cinema é uma arte da edição. Então, como é que ele teve que traduzir uma obra que era do teatro para o cinema, e o cinema é a arte da edição, de brincar com as imagens, de colar, de passar sensações com as imagens. Então essa é uma grande diferença. Às vezes as pessoas perguntam qual a diferença de cinema, de teatro e televisão. Tem uma fala que fala assim, teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do editor e a televisão é a arte do patrocinador.
Então, o teatro é a arte do ator porque se faz teatro sem qualquer coisa. Sem produtor, sem dinheiro, sem luz, sem diretor, sem figurino, sem palco, sem cadeira, sem plateia. A gente só não faz um teatro sem ator. Então é a arte do ator. O cinema é diferente do teatro. Oi, Aninha, boa noite. Eu resolvi fazer uma live ao vivo, indo improviso, porque eu estava muito eufórica com o filme que eu fiz e também muito eufórica por causa da aula que eu fiz com a Vulva Livre e Alma Liberta. No início do vídeo eu falo um pouco do trabalho dela, que é uma aula sobre potência orgástica, corpo feminino, amor próprio, respeito, ser mãe, ser mulher, ser sábia, ser menina. E é um trabalho fantástico de autorrespeito e que leva a gente a perceber a sacralidade do corpo que ao longo da história, né, foi sofrendo muitas repressões e tabus. E aí que eu tô falando agora E também tô fazendo um diálogo da criação com a potência orgástica, com o corpo, com tudo, tô liberando, mas assim, tô me liberando aqui nessa live. Tô saindo até um pouco do meu terça e quinta, porque eu resolvi deixar a emoção falar hoje. Então, estava dizendo da diferença do teatro, cinema e televisão. E aí, no teatro, a arte é do ator. Então, quando a gente vai para o teatro, a gente lê um texto ou sente alguma... Às vezes nem um texto, você tem uma sensação, você é sensibilizado por alguma coisa. Ou um texto, ou um poema, um acontecimento, uma emoção, uma lembrança. E aí você vai usar o seu corpo de ator, o seu corpo humano, né? O instrumento que você tem é o seu corpo. Então eu vou me observar o que essa coisa me trouxe. Me trouxe tristeza? Como é que meu corpo fica quando eu tô triste? Agora eu tô aqui na aula aqui. Thaís, muito obrigada. Que bom. Vamos trocando, né? É assim. Dar e receber, dar e receber. A energia do teatro é essa, dar e receber. Que é a energia da sexualidade sagrada também, dar e receber, né? A arte e a sexualidade, a espiritualidade estão ali. Eu insisto nisso, né? Essa é uma das coisas que eu trabalho muito na minha técnica. O que mais? Então, o teatro a gente vai pesquisar como é que o corpo da gente, como é que o meu corpo fica quando tá triste e o corpo do outro fica como tá triste. Em geral, como é que são os corpos das pessoas quando estão tristes, né? Ou alegre. E aí a gente vai pesquisando e vai montando o nosso personagem, nossa personagem, como a gente vai se portar em cena, e daí a gente tem ideia de trazer um texto, e aí essa luz combina, isso não, e de repente você tem uma história com início, meio e fim. Então, tudo parte do humano, tudo parte do corpo, né? Então, às vezes, uma coisa que é diferente no teatro é se o personagem ele vai chorar, você tem que preparar na cena o início dos... Como é que eu vou criar um cenário, uma circunstância em que eu estou confortável para começar a chorar, depois desenvolver esse choro e aí vir o ápice desse choro, né? Então como o teatro é feito ao vivo e tal, eu tenho todo um preparo logístico em cena ou fora de cena para eu vir nessa crescente dessa emoção dentro do personagem, dentro de toda aquela engenharia. No cinema, como é a arte do editor, eu não preciso tanto de estar totalmente casada. Eu posso fazer uma cena chorando aleatoriamente e aí de repente eu colocar essa cena que eu tô chorando. Eu posso gravar essa cena que eu tô chorando, então eu posso gravar uma cena que eu tô chorando, olha, sei lá, tô chorando, como esse caso. Eu fiquei 3 dias de fechado, porque eu sei que isso me dá tristeza, eu vou acessar minha emoção de choro, vou chorar. E, para mim, tá? Cada pessoa tem seu caminho. E vou chorar. E ninguém precisa saber porquê, nem eu preciso saber porquê e pra que eu tô chorando, qual o caminho de choro desse personagem. Eu quero uma cena chorando e esse é o choro. No teatro talvez seja mais complicado, porque, bom, é o choro da pessoa que acabou de receber a notícia. Então, quando você acaba de receber uma notícia, você não chora, você
começa até chorar. Então o teatro tem esse ritual que o mais minucioso, que o cinema você já não precisa, porque você grava tudo fora da ordem e quem vai fazer a arte é o diretor ou o produtor o diretor de arte do cinema, porque aí ele vai pegar todas essas imagens e vai começar a colar uma atrás da outra para contar a história que ele quer. Então esse filme bastante do Diego Somnens tem bastante essa característica, né, de colagens que vão contando para você a história. E é um filme que eu acho que tem bem essa pegada que eu chamaria de contemporânea, que é essa coisa de não ter muita... de ser um pouco mais abstrato. Então tem imagens abstratas, tem sequências, tem repetições. Eu não vou contar, daqui a pouco eu vou contar pra vocês o filme, pra quem quiser ver. É um filme curtinho, de 30 minutos, totalmente independente, e que fala sobre o Samuel, que é um senhor num asilo que vive o drama de estar num asilo e conta como é estar num asilo. E, em princípio, por exemplo, eu quando peguei, eu vou ter que entrar nesse lugar dessa pessoa que está no asilo, nunca fui para um asilo. Mas aí quando você vai entrando, você vai vendo que a solidão é comum a todos, né? A expectativa é comum a todos. Você pode ser velho, jovem, a gente não tem esse distanciamento. E às vezes a gente pensa também, eu comecei a pensar nas pessoas mais velhas, tem uma avó de 93 anos, né? E a gente geralmente, tá ali, tá quietinho, ou então vai dar uma atenção, mas a gente também não percebe o tanto de vida que tem ali, né? Então, esse trabalho eu acho muito bacana para pensar sobre isso, sobre o nosso início, o nosso meio, o nosso fim, as nossas limitações, quem somos, para onde vamos. E agora, nesse momento, então, de pandemia, de isolamento, de solidão, eu entendo que esse tema fica ainda mais interessante da gente se relacionar com ele, mais importante da gente se relacionar com ele. Então esse é um pouco sobre o filme que eu quis também falar um pouquinho, né? O objetivo dessa live era falar um pouco desse filme, contar para vocês mais ou menos sobre o que é, porque eu postei várias vezes e fiquei de falar depois, mas agora não aguentei, resolvi falar agora que eu assisti ontem. E hoje foi um dia de comemoração pra gente, né? Nós todos que participamos. Ai, deixa eu ver aqui o que eu falei, como foi a história, como foi feito. Contei a história de recortes. E a última curiosidade é que a televisão é a arte do patrocinador, porque quem banca a TV são os comerciais, né? São as empresas de publicidade, são as empresas que pagam publicidade na televisão. Então, tudo que passa na televisão, todo o conteúdo, não deveria ser assim, mas até o jornal, muitas vezes está a serviço dos patrocinadores, as novelas, as séries, tudo que passa na televisão está, de certa forma, a serviço do patrocinador, porque é ele que está pagando os horários. Então, como ele paga, em geral, ele não era para ser assim, né? Tem, inclusive, leis e éticas para isso, porém, infelizmente, não se obedece. Então, por exemplo, se vamos supor, uma empresa privada, sei lá, de leite, teve um problema, o leite saiu, sei lá, com... O leite com mofo, sei lá, um leite deu um problema, tá com mofo, não sei o quê. Se essa empresa privada de leite é uma das grandes patrocinadoras dessa TV, a notícia do jornal vai ser razoavelmente crítica, né? Ele vai falar, porque tá todo mundo falando, mas ele também vai defender, mas a tal empresa trabalha há tantos anos no Brasil, ele disse que vai fazer não sei o quê, não sei, vai reforçar o lado positivo. Se a empresa for concorrente do patrocinador dele, ele vai meter o pau no leite. Então,
Isso é o que a gente chama que a TV é a arte do patrocinador. Então, por exemplo, a novela. A atriz fulana de tal é a atriz perfeita para o tal papel, mas o tal patrocinador de shampoo é que vai bancar a novela. E a atriz que é a como é que é a garota propaganda da tal empresa, não é essa, é a outra. Então a gente vai ter que botar a outra para poder fazer o merchan. E aí o que a gente faz? Mexe na personagem, entendeu? Então, por isso que se diz que a televisão é a arte do patrocinador. Então, dito isso, né, expliquei essa breve diferença. E é isso, gente. Fiz essa live para dar esse recado e também manifestar minha alegria de participar desse filme e também expressar essa sensação da energia da criação que ela atravessa tudo, né? Atravessa todos os limites, porque a gente não, começando, né? Primeiro, a gente não tinha palco mais, sala de ensaio, nada dessas dinâmicas que a gente estava acostumado a ter. Fomos interrompidos pela pandemia, aí ficamos quietos aí umas semanas, uns meses, mas aquilo borbulhando, tem que botar para fora, a gente tem que criar, criamos um filme. Aí esse filme já nos conectou com um outro diretor, que já nos fez criar um outro filme, e nisso a gente fez esse filme, e a gente já conheceu vários outros artistas e vários outros diretores, e agora já estamos caminhando para um outro filme, e assim vai, né? E pensar que se a gente não se permitisse o movimento, a gente não estaria se realizando. E pensar que quantas vezes a gente, fora da pandemia, né, fora dessa situação, a gente não prestou atenção no tanto de coisa que a gente pode fazer, mesmo sem recurso, né? Então tem mais essa lição também de que o isolamento trouxe para a gente, né? De que a gente não precisa de muito e o quanto de energia tem dentro da gente e a gente precisa botar para funcionar, mas também com moderação, né? A gente não pode ficar viciado em se maltratar com o trabalho, se maltratar com excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de atividade. Então é isso. E eu fiz essa live para compartilhar essa alegria e esse prazer de estar nesse trabalho e minha gratidão de estar nesse trabalho também. E também um trabalho que tem uma característica que eu gostei muito, que é a coletividade. E que foi um trabalho para privilegiar a energia da história, né? Eram muitos artistas, então a gente não tinha como garantir quem vai aparecer, quem não vai aparecer, quem vai fazer personagem, não vai fazer personagem, quem vai fazer o quê. Não, cada um foi mandando o seu e todo mundo se desprendeu o que for, o que tiver de ser vai ser e deixa a arte dirigir, agir, acontecer. Então, um trabalho também muito do coletivo, de desprendimento e de doação do amor e da energia, da criatividade também. E se vocês quiserem conferir, dê um like lá e se inscrevam no canal. O canal é Século XXI Balé Contemporâneo e o link está na minha bio. E quem puder dar um like, compartilha para esse movimento ainda crescer. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou disponível aqui no chat e que for mais. Tudo bem? Então, boa noite a todos. E essa é minha live de improviso e fora do meu esquema. Mas é porque eu realmente tinha todas essas emoções para compartilhar e falar sobre o filme. E até amanhã às 19 horas com a live do Não Morra Sem o Teatro. Obrigada, Thaís. Muito obrigada por hoje. Aninha também, obrigada pela companhia, pelas palavras, pelo incentivo.
Boa noite, gente. Eu queria compartilhar essas emoções. Muito obrigada. Se vocês querem perguntar alguma coisa, pode me mandar aqui ou inbox que eu respondo e pode ser também um tema para as minhas próximas lives. Esse é um espaço, eu resolvi fazer esse espaço da live um espaço de compartilha de conhecimento mesmo e de experiências, que é o teatro. Eu não consigo viver, se eu não fizer isso, eu não dou conta de viver com bom humor. Boa noite, gente. Boa noite, Aninha e Thaís. Amo vocês, mulheres lindas.